Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Alex e estou muito feliz por você ter clicado aí, ter dado o play para assistir e para aprender e participar dessa série. Essa série que iniciamos é sobre a evangelização na perspectiva de Jesus. A nossa intenção com essa série é, além de edificar a sua vida, trazer informação, mas principalmente mobilizar o seu coração para que você participe daquilo que Deus está fazendo na grande comissão. Ele nos comissionou, Ele nos chamou, nos comissionou para participarmos como cooperadores dEle no seu reino, naquilo que Ele está fazendo. Então nós estamos iniciando essa série e espero que ela seja uma bênção na sua vida. A evangelização na perspectiva de Jesus. O texto que vamos usar durante toda a série é o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e a ideia é ficar entre o versículo 35 e a gente ir até o versículo 38, ou passando um pouquinho para o capítulo 10. Mas a nossa intenção é fazer uma reflexão, uma meditação e exposição aqui do texto que nós vamos ler. Mateus capítulo 9, no versículo 35, eu vou iniciar a leitura. E hoje é a primeira parte da série. Serão 4 e hoje nós estamos falando sobre o desafio da evangelização. Eu quero ler o texto bíblico com você e quero já iniciar essa palavra sobre essa série. Vamos lá. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Olha, meu irmão, eu gostaria que você olhasse para esse texto com atenção e, se pudesse, durante o que eu vou estar falando aqui, compartilhando, que você possa grifar e marcar algumas coisas. Cidades, povoados e regiões, sinagogas, boas novas do reino, teve compaixão delas. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para que Deus envie os trabalhadores para os seus campos. Quando nós pensamos sobre a evangelização local e mundial, quando nós começamos a olhar para essa ordem de Cristo Jesus, de pregarmos o Evangelho a toda criatura, de pregarmos o Evangelho para que todos os povos possam conhecer a Cristo, nós precisamos olhar e entender de que Deus, Ele está em missão no planeta, alcançando os homens com o Evangelho. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico e para a ordem de Jesus, nós precisamos entender que existem desafios na evangelização, na pregação local, regional, seja onde for, existem desafios para que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então é comum a gente achar que o desafio da evangelização mundial são a contraofensiva satânica, que são portas fechadas, países fechados para o Evangelho, que são a falta de recursos financeiros, que são, de repente, os países fechados, ou então a falta de apoio. É claro que tudo isso são desafios. A evangelização entre os índios, no extremo da Amazônia, da grande selva, a gente olhar a pregação do Evangelho no meio de povos muçulmanos, tudo isso são desafios, mas ainda não é o principal desafio para que o Evangelho chegue a pessoas, chegue ao seu vizinho, chegue ao amigo de trabalho, chegue ao amigo da escola e da faculdade, ou então aos confins da terra. A gente olha e às vezes pensa que esses são os desafios, que o diabo é o maior desafio contra a evangelização, contra a pregação do Evangelho.
Então, entendendo de que a pregação das boas novas, de que a exposição das Escrituras, de que o contar sobre que Cristo foi enviado por Deus, viveu entre os homens, ele foi entregue em um tribunal à morte, foi levado até o Calvário, foi morto naquele Calvário, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, e que em seu nome os homens são salvos, aqueles que creem no seu nome, no que ele fez. Essa é uma ordem para todos nós. Ele deu essa ordem para os discípulos, mas essa ordem de ir e pregar o Evangelho também é para mim e é para você. Então, quando a gente olha e fica pensando nos desafios, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade, eu tenho um monte de coisa, falta dinheiro, falta recursos, ainda não é, essas faltas de coisas não é o maior desafio para a evangelização. Então, eu quero compartilhar com você, nesse momento, os desafios que o próprio Cristo coloca aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, como desafios da evangelização, e eu quero compartilhar isso com você. Olha aí, por favor, no capítulo 9, no versículo 36, você que chegou aí agora, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 36. Vamos ler. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Somente aqueles que têm corações realmente trabalhado e convertido pelo Evangelho podem ter uma coisa que Jesus está dizendo aqui. A Bíblia diz que Jesus olhou as multidões e teve compaixão da situação daqueles homens e daquelas mulheres, daquelas pessoas que estavam ali. Ele viu que eles estavam atribulados, ele viu que eles estavam confusos e desamparados, perdidos como ovelhas sem pastor. O coração de Jesus se moveu em compaixão. Somente aqueles que têm compaixão realmente em seus corações conseguem se mover às necessidades das pessoas, conseguem se mover para ser resposta de Deus para aquela necessidade. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29 até o 37, aqui é revelado aquele relacionamento entre o samaritano e o homem caído à beira do caminho e o sacerdote e o levita. Ambos passaram por um homem caído, um homem que foi roubado, espancado e jogado no chão. O levita passa, não faz nada, o sacerdote também não, mas o samaritano, quando passa por aquele homem, o seu coração se enche de compaixão e ele se move para atender a necessidade daquele homem. Ele chega perto bastante para que o seu coração se envolva com aquele homem caído. A compaixão é algo que move nossos corações a atender, a auxiliar e os recursos, a vida. Nós colocamos em risco a vida em compaixão pela vida dos outros. E Jesus está aqui dizendo, nesse texto, que ele viu, Mateus está dizendo nesse texto, de que Jesus viu as multidões, viu as pessoas, olhou nos olhos delas, viu e teve compaixão. O samaritano, o bom samaritano, olhou aquele homem caído e teve compaixão. O desafio não é a multidão. O desafio não é que tem muita gente para poder pregar o Evangelho. O desafio não é que é muita gente para pouco trabalhador, simplesmente. Jesus olha e tem compaixão da multidão. O desafio não é a multidão. O desafio não são as portas fechadas para o Evangelho. O desafio para que sejamos evangelistas, pregadores do Evangelho, não são portas fechadas de países islâmicos. Não é a falta de dinheiro, simplesmente. Não é porque a nossa igreja é pequena ou porque eu não sou inteligente e capaz intelectualmente para ir e pregar o Evangelho como um intelectual. Aqui a necessidade, um dos primeiro maior desafio da evangelização é a falta de compaixão. A motivação da evangelização tem que ser o mesmo do coração de Jesus, a compaixão. Missões não é um fruto de informação.
A evangelização é um fruto de compaixão. Eu não prego o evangelho simplesmente porque eu sou obrigado. É claro que é a obediência a uma ordem divina. Jesus mandou, ele disse para fazermos isso. É o papel principal da igreja e de todo discípulo de Jesus Cristo. Mas o meu coração tem que se mover em compaixão por aqueles que estão perdidos. E às vezes Deus move o nosso coração para países, necessidades locais, mas aqui Jesus vê as multidões e ele tem compaixão. Nós precisamos olhar para os perdidos que estão perto de nós, aqueles que às vezes nós quase que desejamos o mal, aqueles que são pessoas do nosso bairro ou de perto de nós e que a gente acredita que essas pessoas não merecem a misericórdia de Deus. Nós precisamos olhar para essas pessoas e ter compaixão. Que você possa pedir compaixão ao Senhor. Que nós, como igreja, venhamos a pedir e falar: Senhor, me dê compaixão. Compaixão pelos perdidos. Compaixão pelos necessitados. Não me dê ódio. Não me dê raiva. Que eu não desejo o mal daquele que talvez, no meu ponto de vista, mereça o inferno. Todos nós merecemos o inferno. Mas quando o nosso coração é movido em compaixão, nós conseguimos estender as mãos para aqueles que não merecem, gastar nossos recursos com essas pessoas e envolver as nossas vidas na evangelização, de perto e de longe, dos que estão ao nosso redor e daqueles que estão em outros países, e que a gente possa nos envolver. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, porque eles estavam perdidos, atribulados. Olha, tem muita gente perdida, tem muita gente como cegos, tentando tatear e achar uma parede, um lugar seguro. Tem gente que está confuso no meio desse mundo cheio de problemas e confusões, e eles precisam de gente que tenha compaixão, que ame e que pregue o evangelho para essas pessoas. Segundo desafio da evangelização, e a gente precisa olhar isso com um olhar realmente como o de Cristo, e como que Jesus olhava para a multidão, como que Jesus olhava para as pessoas, como que Jesus olhava para aqueles drogados no meio da multidão, como que Jesus olhava para aquelas que eram prostitutas no meio da multidão, como que Jesus olhava para os moleques atribulados que só vivem em esquina, talvez com uma arma na cintura, usuários de drogas. Como que Jesus olhava para as pessoas, como que ele enxergava as pessoas, o que estava na mente e no coração dele. O público que Jesus está vendo, quem são essas pessoas, como que ele está olhando para tudo isso. Segunda coisa que a gente precisa entender nesse desafio da evangelização é que o público-alvo da evangelização são pessoas aflitas e desamparadas. No versículo 36 é o que está dizendo. Vamos reler outra vez o versículo 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele olha para a multidão e o que ele enxerga no meio da multidão? Gente repleta de aflições, desamparadas, cansadas, abatidas, atribuladas. E ele olha para eles e vê que eles estão sedentos e muitas vezes recusando um copo de água. Ele olha para essa multidão e vê que está clamando por resposta. Eles têm necessidade, estão clamando por resposta, e Jesus está olhando para a multidão e ele tem compaixão, misericórdia em seu coração, suplicando por justiça. Gente que precisa de paz, de alegria, de significado na vida, e que nós sabemos que só o Evangelho pode suprir essas necessidades, esses clamores no coração do homem, e é o poder do Espírito que pode transformar essas pessoas em novas criaturas. Olha, o desafio não está na multidão. O desafio está em capacitar a igreja para oferecer resposta às perguntas da multidão. Nós precisamos olhar como Jesus e pedir para que ele gere compaixão, e de que a gente possa olhar como Jesus olhava para as pessoas.
No meio dessa multidão tinham todos os tipos de gente. Todo tipo de gente necessitada e alguns aparentemente que não. Mas Jesus olha para essa multidão e vê as necessidades, vê que eles precisam de soluções, de necessidades. E a Bíblia diz que Jesus ia por todos os lugares, proclamando o evangelho do reino de Deus. Que o reino de Deus tinha chegado, se manifestado, trazendo justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que os desafios que temos estão praticamente dentro de nós e não na multidão e não nos necessitados. De que o maior desafio é termos compaixão e olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus olhava. Eu nem sempre fui um cristão. Quando estava no meio da multidão, eu era um moleque magrelo, cabelo lourinho, fazendo um monte de besteira, gostava de entorpecentes, tribulado, sem significado na vida, perdido, e causava problemas para os meus vizinhos no bairro, para minha família, e essa era a minha vida. Até que um grupo de pessoas começaram a olhar para mim e para os meus amigos, e eles tiveram compaixão daqueles moleques do bairro que só faziam bagunça. Os convidaram para ir para a igreja, pregaram o evangelho para a gente, me acolheram em suas casas, comecei a observar suas famílias, comi de suas comidas, participei de festas da família, e eu comecei a ser transformado pela compaixão e amor das pessoas. Nós precisamos olhar para os perdidos e ter compaixão. Nós precisamos olhar para a multidão e entender que no meio delas tem gente aflita, tem gente necessitada, e entender que precisamos olhar para esse público da evangelização, que são pessoas aflitas. O alvo da evangelização são pessoas aflitas e desamparadas. Elas precisam de pessoas com o coração aberto, que tenham compaixão e preguem o evangelho que transforma a vida das pessoas. A terceira coisa que precisamos entender, o desafio na evangelização, é que o desafio da evangelização também é escassez de trabalhadores na seara. Versículo 37, por favor, se você puder acompanhar. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, o grande desafio até hoje da evangelização é a escassez de obreiros, de trabalhadores na seara. Ele adverte aqui que os campos estão prontos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. As multidões estão sem pastores, ou porque não há pastores no meio delas. Não existe gente que possa atender. Estão, às vezes, no meio da multidão, mas não conseguem dar respostas. Muitas vezes estão cuidando de si mesmo. Muitos crentes cuidando de si mesmo, não se importa com a evangelização dos outros. Precisamos entender que a colheita tem que ser feita. Precisamos encontrar operários, trabalhadores para essa colheita. O desafio está em fazer os que têm a água da vida para oferecer. É convencer aqueles que têm a água da vida, para convencer essas pessoas a levarem a água da vida aos sedentos. É um trabalho difícil a gente conseguir convencer pessoas a saírem de sua zona de conforto, da sua comodidade, para se meterem no meio da multidão de pecadores, de gente que não conhece a Cristo, e apresentar o evangelho com compaixão, sarando ferida de pessoas, colocando no lombo do burro, colocando na hospedaria, pagando para que essas pessoas sejam saradas e cuidadas. Jesus nos chamou para a salvação e Ele nos enviou. Ele nos chamou para Ele, tem nos transformado e trabalhado em nós, e agora Ele quer que a gente vá e pregue o evangelho. Desafio da evangelização, meus irmãos,
não são as multidões, as portas fechadas e nem o diabo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é uma batalha ganha. As portas dos campos fechados podem se abrir, ou você pode viver nesses lugares como um infiltrado do reino de Deus. Mas um dos maiores desafios é convencer os trabalhadores, os que foram alcançados, a irem até o vizinho, a irem na escola e pregar o evangelho. Mas pastor, eu faço essas coisas. Eu faço. Meus irmãos, numa igreja de 300 pessoas, no evangelismo costuma ir 20 pessoas, 10, 15 pessoas. Você vai ver poucas pessoas nas madrugadas pregando o evangelho. Tem crente que chama o pastor ou outra pessoa para pregar o evangelho para sua família ou para um amigo, quando nós deveríamos ter intimidade com as Escrituras, com Deus, porque todos chamados para o evangelho e para a salvação são proclamadores de boas novas. Existe uma ordem sobre nós para irmos e pregarmos o evangelho. Recapitulando, desafio da evangelização. A motivação da evangelização deve ser a compaixão. O público-alvo da evangelização são pessoas aflitas e desamparadas. E o desafio da evangelização é a escassez de trabalhadores na seara. A igreja, meus irmãos, vive debaixo de uma promessa de vitória contra as portas do inferno. Tem em seu próprio comodismo o maior desafio do avanço missionário evangelístico. O comodismo é um dos maiores desafios. Você foi chamado para proclamar o evangelho. Você foi chamado para ser resposta de Deus como obreiro da seara. Todos nós precisamos fazer isso. Que o Senhor te abençoe e acompanhe o próximo capítulo dessa série da evangelização na perspectiva de Jesus. Um grande abraço, paz.